Nesta aula, nós aprenderemos a criar linhas de várias formas diferentes no AutoCAD 2013. Sendo assim, nós vamos aprender a criar linhas a partir de coordenadas reais, relativas e polares, além de aprender também a criar linhas manualmente, utilizando inclusive pontos de precisão. Para aprendermos a traçar linha, nós vamos utilizar um desenho em branco mesmo, sem base nenhuma, e nós vamos vir aqui na aba Home, e eu tenho aqui, ó, Line. Tá vendo? O que o comando Line pede para nós? Especificar um ponto inicial. Lembre-se, pessoal, que para traçar uma linha, uma reta, vai um pouquinho de matemática. Você precisa de um ponto inicial e um ponto final. Então, olha só, se eu quero um ponto inicial, vamos pegar por coordenada, ó. Se eu venho aqui, olha aqui na minha barra de coordenadas. Se eu venho aqui, ó, a coordenada é mais ou menos 7,48 em x, 5,01 em y. Então, eu vou inserir aqui na barra de comando, ó, 7,5. Isso quer dizer que é 7 em x, 5 em y. Quer ver? Ele deve sair mais ou menos na proximidade onde a gente tinha parado o cursor. Ó. Enter. Está aí. Tá vendo? Depois, eu quero que o ponto final, olha só, especifique o próximo ponto. Qual a coordenada que eu vou colocar? Por exemplo, 12,6. 12 em x, 6 em y. Olha só, ele vai interligar os pontos. E pode ver que o comando line, ele continua após o último ponto. Agora, olha só, se eu quero andar um ponto a partir desse aqui, é muito fácil. Eu uso o que nós chamamos de coordenadas relativas. Para entendermos bem a diferença entre as coordenadas reais e relativas, é o seguinte, ó. Se eu quero que a partir desse ponto ele ande 3 milímetros em x e 5 em y, o que eu faço? Insiro arroba 3 e 5. Então, ele vai andar a partir desse ponto 3 em x, 5 em y. Está aí. Agora, se eu quisesse que ele fosse para o ponto 3 e 5, olha só o que eu vou fazer. Está vendo esse undo aqui? Ó? Esse undo desfaz a última coisa que você fez. Então, você digita U, Enter, ele desfaz essa linha, e eu vou colocar agora na coordenada 3 e 5. Ó. Olha só que diferença. Está vendo? Então, toda vez que você quiser dar continuidade a um ponto, você utiliza o arroba, que daí ele vai inserir a partir desse aqui. Olha só, 10 e 6. Ele andou tudo isso aí. Está vendo? Lembrando que a primeira é a x, a segunda é a y. Se você quiser ir para baixo, por exemplo, o y é negativo, não é? Então, você coloca arroba, vamos colocar 0 em x, que eu não quero que ele ande nada em x, mas ande menos 6 em y. Tá vendo? Ele criou para nós aqui. Ó. Vamos colocar lá, arroba 0, menos 6. Enter. E ele criou aqui para nós a nossa linha. Tá vendo? Então, é só lembrar que a coordenada relativa ela vai levar em conta o último ponto. E você, se você quiser utilizar os lados, é só lembrar o que é positivo e o que é negativo. Agora, você pode estar se perguntando aí, o que é esse texto que está aparecendo aí perto do cursor? Está vendo? Orto 67447, símbolo de menor ali, né? 0 graus. Isso aí é a coordenada polar, pessoal. Você coloca a distância e o ângulo. Então, olha só, para usar a coordenada polar, você também coloca o arroba. Ó. Arroba, vamos dizer que eu queira 15 num ângulo de 30 graus. Então, você coloca a distância, que é 15, menor 30. Isso quer dizer que é o quê? 15 num ângulo de 30. Quer ver? Olha lá, ele criou para a gente, está vendo? Se eu quero, por exemplo, para cá, olha só o que ele está falando para mim. Ó. Vamos dizer que eu quisesse chegar até aqui. 8,48 é um ângulo de 270, tá vendo? Então, eu venho aqui e digito, ó, arroba, menos não precisa, né? 8,48 num ângulo de 270 graus. Olha lá, ele vai colocar aqui para a gente, ó. Deu algum errinho ali, vamos ver? Arroba 8,48, acho que foi isso, eu coloquei um vírgula ali, tem que tomar cuidado com isso, a um ângulo de 270. Olha só, ele criou para nós aqui. Então, as coordenadas polares, elas precisam somente do comprimento e do ângulo. Então, elas são muito usuais e você acaba utilizando bastante. Agora, se você não quiser ficar digitando coordenadas aqui, pessoal, é só você indicar
aqui o ângulo e a distância. Para cá ele não está falando que são 180 graus, então eu coloco aqui, por exemplo, 7 a 180 graus. Ele cria aí, tá vendo? Ó? Vamos colocar aqui 2 a 270 graus. É só indicar o ângulo, ó. 2. Ah, agora eu quero para cá 7. Você vem e cria a sua linha. Tá vendo? Então, sempre que você quiser criar as linhas, você pode criar simplesmente indicando a direção. Agora, será que é sempre reto assim? Não. O fato delas estarem saindo retas é porque pelo uso do orto. Tá vendo que ele está falando que o ortogonal está ligado ali? Para ligar ou desligar o orto é o F8. Ó. Se você tira o F8, ele para até de mostrar aqueles ângulos. Tá vendo? Ó? E aí você insere o lado que você quiser. Você pode inclusive girar. Ó. Eu quero para cá uma linha de 15. Enter. Tá aí. Tá vendo? Então você indica a direção e coloca a distância. Eu quero para cá agora com 18. Está criada a linha. Então é muito fácil esse processo. O que falta agora é só a gente aprender a trabalhar com os pontos de precisão. Agora vejam bem, nesse trabalho todo, nós desenhamos essa linha esquisita aqui. Se você quer terminar a sua linha, é só pressionar ESC a qualquer momento, ou então Enter. Então pensa bem, a linha, comando Line aqui, ó, L, Enter. É só clicar em 2 pontos e pressionar ESC, que ela está pronta. O que você pode fazer? Vamos dizer que eu queira ligar o final dessa linha até o final dessa. Uma das vantagens do AutoCAD, que me fez, inclusive, querer trabalhar tanto com esse software, é essa facilidade. Ó. Você vem, Line, Enter, chega aqui, ele já mostra para você o endpoint, tá vendo? Ó, pode parar o cursor que ele já mostra o endpoint, tá vendo? Clica aqui e vem no outro endpoint. ESC, está pronto. Tá vendo? Se você quer uma linha no meio dessa, ó, Line, Enter, ele não está mostrando a linha, o ponto do meio, né? Está mostrando só os finais. Shift, botão direito, midpoint, tá vendo? Esses aqui são os famosos pontos de precisão. Você pode usar qualquer um deles e ao longo do nosso curso nós vamos utilizar vários deles. Então, olha só, midpoint, você vem aqui no meio, pega e está pronta a sua linha. Então, no AutoCAD, pessoal, vocês vão ter inúmeras formas de traçar as suas linhas e todas elas serão necessárias durante o nosso curso. Nesta aula, nós conhecemos várias formas de trabalhar com o AutoCAD para traçar linhas. Isso envolveu os 3 tipos de coordenadas possíveis, as reais, relativas e polares. Nós também aprendemos a utilizar o mouse diretamente para criar essas linhas e também a utilizar os pontos de precisão para que a gente pudesse criar linhas conectando os pontos finais ou, por exemplo, o ponto médio de uma linha.